Bem-vindas, bem-vindas! O tema da nossa aula de hoje, princípios da autocura de uma mulher. Quais são esses princípios? Hoje é um tema muito importante para nós, terapeutas especialistas em mulheres, né? Que somos aí facilitadoras, instrumentos de autocura na vida das mulheres e também na nossa própria vida, né? E para quem também deseja saber a importância aí desses princípios e que está em busca da sua própria autocura. Então, essa é uma aula onde eu vou trazer para vocês que princípios são esses, o que é importante no processo da autocura para você conquistar a autocura. E aí eu vou trazer a minha percepção diante do tema aqui para vocês, combinado? E eu quero trazer um pouco dessa palavra, né? Primeiro, da palavra cura. O que significa cura? Se a gente for pesquisar aí no dicionário, se a gente for pesquisar o significado dessa palavra, significa restauração da saúde, entre outros significados. Esse significado é o que mais eu me identifico. Restauração da saúde. Então, é restaurar algo que já existia antes. Eu quero que vocês comecem a olhar para esse ângulo. Se eu estou restaurando, significa que antes já era algo completo, inteiro. Conseguem olhar para isso, para essa palavra de restaurar? Então, aqui já vem uma grande chave aqui, mas eu vou deixar para falar mais um pouco lá na frente, que é algo que eu acredito verdadeiramente e de fato é isso. Então, o que acontece? Autocura, tá na palavra auto, é a minha capacidade de restaurar a minha própria saúde. É isso que significa autocura. Se a gente tirar a palavra cura, que significa restauração da saúde, tá? O autocura é eu consigo restaurar a minha própria saúde. Então, se a gente for trazer aqui algumas outras palavras, eu trouxe até aqui, ó, porque eu gosto muito de trazer profundidade. Eu sou daquelas que quando eu vou entrar para um significado, e para mim isso é importante, para que eu possa compreender melhor, eu sou profunda, eu quero saber com profundidade. E aí, se você for olhar, né, com profundidade para essa palavra, aí a gente tem aqui, ó, harmonia, né? A gente tem também, no nome da palavra, paz. Sabiam que saúde também significa paz? E se a gente está falando de cura, a gente está falando de saúde, porque é restauração da saúde. E ali é o encontro da paz. Gente, isso é muito forte aqui. É muito forte. E eu quero contar algo para vocês aqui, que uma vez eu estava em um retiro, uma imersão, foram 7 dias jejuando, meditação, em silêncio, 7 dias. Imagine eu, né, que ama falar, 7 dias em silêncio, sem celular, sem contato, sem nada. Tinha um contato com a família, se acontecesse alguma coisa, a família entrava em contato nesse telefone. Nada. Você não falava com ninguém. E era assim, ó, até mesmo comunicação não verbal, tinha várias pessoas, né, ali como facilitadores. Você não tinha esse espaço. E foi ai meu Deus do céu, pensa, foi a experiência mais difícil na minha vida em questão de desenvolvimento. Ali eu compreendi a importância do silêncio no nosso processo de autocura. E eu fiquei muito, muito, muito doente. No terceiro dia eu queimei de febre. Mas era febre, eu ficando arrepiada aqui. Era febre, febre, febre. Que algo mexeu muito comigo, muito, 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 muito. E ali acionou um conflito, né? E eu entendi que eu precisava daquele momento de silêncio porque eu fugia desse lugar. Vocês sabem que eu sofri de síndrome do pânico, né? E nesse processo eu compreendi muitas coisas. Enfim,
eu consegui passar, eu pedi para ir embora, eu dei muito trabalho, eu vi o quanto eu estava numa criança birrenta, numa criança, nossa, muito doente nessa época. Eu consegui, passei, superei. E no final, ali, né, depois que você passa, acho que o quarto dia, quinto dia, começa a cair muitas fichas e você consegue centralizar. Você consegue sim entrar naquele lugar de silêncio, de conexão, sabe? E ali você encontra a paz. Eu lembro que meu corpo, eu sentia a restauração do meu corpo. E o meu corpo estava precisando daquela experiência de silêncio. No final, na conversa ali de troca das experiências, teve um senhor, gente, para mim, foi algo que eu levo para minha vida e faz muitos anos isso. Faz muitos anos. Acho que tem uns 14 anos isso. Ele falou assim, ó, na roda de conversa: o que vocês preferem? Saúde ou paz? E ali, a hora que ele diz saúde ou paz, né, no momento de partilha da experiência, todo mundo falou, a maioria, né, falou, eu prefiro saúde. Eu prefiro saúde. Eu também falei, eu prefiro saúde. Aí ele falou assim, ó, pois eu acredito que a partir dessa experiência que vocês vão preferir a paz. Porque se você não tiver paz, você não terá saúde. Olha que virada, gente. Olha que chave poderosa. Olha que conhecimento incrível é a gente falar saúde. E o que acontece? A partir dali, eu compreendi. Eu já estava, né, desenvolvendo, estudando aí para me tornar terapeuta. Já estava no movimento. Aí, se a gente for olhar a palavra doença, o que é doença? É conflito. Doença é conflito. É conflito. Demonstra que ali existe um conflito. E o Dr. Bach, lá do Floral, ele fala assim, ó, doença nada mais é do que o mal fora do lugar. Isso significa que tem um conflito ali. E aí é onde que eu entendi essa frase que eu carrego para a vida. E outra coisa, meninas, cientificamente comprovado, para o nosso corpo restaurar, ele precisa de tranquilidade, ele precisa de paz, porque não tem como o nosso corpo restaurar em um ambiente cheio de conflito, cheio de barulho. Não tem como. Se a gente for observar o nosso corpo, quando nós estamos ali passando por algo, um conflito, uma doença, o que o nosso corpo pede? A nossa natureza pede o quê? Pede descanso. Não dá vontade de dormir? Não dá vontade de ficar só dormindo? E vários estudos vêm comprovando o quanto isso é necessário para a nossa restauração. E para a gente começar nos princípios aqui, eu trouxe esse significado aí da autocura para vocês compreenderem, né? O que é a autocura? É minha capacidade aí de restaurar a minha saúde. E aqui, para esta restauração, algumas coisas precisam existir. Então, um desses princípios é o ambiente, a qualidade do ambiente. E quando eu falo a qualidade do ambiente, eu falo não só o ambiente que você vive no externo, mas o seu ambiente mental. É um princípio importantíssimo aqui. Como se encontra esse ambiente? Você deseja se autocurar, e se a gente for olhar, é exatamente, ninguém cura ninguém. Se a gente trouxer a fé, aí de acordo com a fé, eu falo da minha fé, né? Jesus, Deus, mas aqui, como seres aqui, humanos aqui na Terra, se a gente for olhar, e se a gente for olhar também estudos aí, até mesmo a própria medicação, se você não acredita, estudos aí do efeito placebo, se você não acredita, aquela medicação não vai ter a funcionalidade. Então, essa autocura é algo mais certo que existe.
E quanto mais você acredita nesse potencial existente que tem em nós, e tem, gente, toda a tecnologia, tudo está em nós, tudo que nós precisamos. Olha como é incrível se a gente corta um dedo. Muitas vezes, dependendo do nível desse corte, o que acontece? A pele vai cicatrizar. Então, é tão importante a gente olhar para isso aqui. Por quê? Porque nós, como facilitadoras da autocura, como instrumento da autocura, tá? A gente tem que ter muita consciência do nosso lugar. Ter muita consciência do nosso lugar. Porque muitas terapeutas se perdem nesse processo. Se você, terapeuta, se encontra nesse lugar, né? Se encontra nesse lugar de responsabilidade pela cura da sua cliente, você vai se perder. E você vai prejudicar o processo dessa mulher que tanto está confiando em seu trabalho. Faz sentido isso para vocês? Então, o ambiente é um dos princípios, a qualidade desse ambiente. E há ambiente interno e o ambiente externo. Aí entra, tanto na sua vida, no dia a dia, entra a questão de alimentação. Aqui também entra. Então, são várias questões aqui que entram. Outro princípio aqui é a escuta. A escuta, escutar a dor. Olha, esse princípio, se estiver muito ativo no seu dia a dia, você evita o avanço de uma doença. Por quê, gente? Uma doença não surge do nada. Uma doença é um aviso que tem algo em desequilíbrio. E não surge do nada. Ela vem avisando, vem ressoando, vai vindo informações com a dorzinha aqui, com a dorzinha ali. Só que o que acontece? A gente não escuta. Aí sabe o que a gente faz? A gente cala a dor. A gente cala a dor. A gente vai lá e toma um analgésico. E silencia. E silencia aquilo que é mais importante para nos informar sobre o desequilíbrio existente, sobre o conflito, que é a dor. E não investigamos. E não paramos para questionar a superficialidade das pessoas. E aqui eu falo como mãe aqui, gente, não é fácil, sabe? Não é fácil você ter uma consciência e viver com pessoas que têm outra consciência, por exemplo, né? É claro que a gente tem que ter muito cuidado. E vou contar uma história para vocês aqui, para vocês entenderem o quanto a gente tem que ter cuidado, né? Nessa questão do silenciar, do próprio mesmo, da própria consciência da importância da terapia integrativa, da medicina integrativa. Por quê? Tem pessoas que entram nesse caminho e simplesmente só acredita fielmente que é só assim e pronto, acabou. Né? Que a medicina alopática não tem vez, não tem voz. Eu não sou contra a medicação, de jeito nenhum. Eu não sou contra, é importante por muitas vezes. Mas tem caso que talvez somente a terapia pode ajudar a pessoa. Talvez um tratamento natural, né, que não seja alopático, pode ajudar. Mas aí vai, sim, da união das duas partes, né? Por isso que é integrativo, é complementar o nosso trabalho aí. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Até mesmo por fazer parte das terapias integrativas, por olhar, né, para o lado do natural. Eu falo por mim, por acreditar que sim, é possível a autocura, que sim, é possível a cura de forma totalmente natural, dependendo do caso, tá? Então, a gente tem que ter muita consciência, até mesmo nas nossas próprias indicações. Faz sentido isso para vocês? Tem que observar e tem que ter cuidado, porque não adianta você ir contra
a medicação, que sim vai ter caso que é necessário. E isso acontece muito em consultório, de clientes chegando em consultório e querem tirar da medicação. Gente, várias e várias. Juliana, eu acredito na autocura, eu acredito e eu quero tirar a medicação. Não é assim que funciona, não. De jeito nenhum. Eu não estou aqui de forma nenhuma para substituir nada. Eu estou aqui para complementar. Porque algo que você fala, você como um papel influente, que a terapeuta, ela é, gente, a pessoa que acredita no nosso trabalho, que tá ali, tudo que você falar, ela vai fazer. E nós o que? Vamos falar aqui que é um princípio aqui, tá? Tratar a raiz. Aí a gente entra numa questão aqui da autocura maravilhosa, tá bom? Olha a importância, gente. Olha a importância de conhecimento. Olha a importância de clareza, de entender. Importante aqui. A causa, o tratamento da causa. A medicação trata sintomas. E aqui entra a causa. Tá tudo bem você tá lá tratando, né, os sintomas, por quê? Porque senão você não tem autonomia mais na sua vida, você não consegue nem ir para a sessão de terapia. Você não entende? É isso, você fala para sua cliente também. Ela tem que ter autonomia para fazer as técnicas. O método TPM são técnicas, ela tem que ter autonomia. Então, dependendo do nível do transtorno de ansiedade, dependendo do nível da depressão, ela precisa de ajuda de um outro profissional e talvez também da medicação. Só que ela precisa entender que tem que tratar a causa, a raiz. Sabe por quê? Porque senão ela vai viver na dependência, né, de eliminar sintomas. E sintomas faz parte da fumaça. Tem fogo. E aí entra, gente, aqui a importância de associar as duas partes. Quantos casos em consultório, quantos casos cliente minha conseguiram sair da medicação? Claro, quem fez isso foi o médico, né? Fez um momento de desmame lá, todo esse processo, através do seu processo de autocura. Porque elimina a raiz, não vai mais surgir sintomas. Entendeu? Tratou raiz, os galhos, as folhas vão estar em perfeita condição. Então, aqui é importante a gente trazer essa consciência das duas partes, do complemento. Então, outro princípio da autocura de uma mulher é tratar a causa, a raiz. E mais uma vez, vamos olhar para o significado, né, de acordo aí do conhecimento das terapias integrativas. Da doença é conflito, tem um conflito. Aí vamos voltar, que eu falei para vocês lá no início, da palavra restauração. Se algo para restaurar, ou seja, em algum momento foi perfeita a ordem ali. Em algum momento a saúde estava em perfeição, concordam? Aí aqui a gente entende que a nossa verdadeira natureza, ela é saudável. Ela vem em ordem. Ela tem sim uma consciência. Ela tem sim ali vamos falar numa linguagem mais assim, fácil acesso, uma programação em perfeita ordem. Então, as nossas células têm sim uma memória da sua natureza, que é perfeita, que é harmonia, que é saúde. Tá, mas por que ficou doente? Porque em algum momento algo aconteceu que essas células esqueceram da memória da fonte, de onde elas vieram, a verdadeira identidade. E como isso aconteceu? Através de uma ruptura.
através de uma ruptura. E se você não restaura essa ruptura, que é o trauma, que é a cicatrização da ferida emocional, vai viver na dependência da medicação. E hoje, cada vez mais, estudos vêm comprovando o poder que a gente tem em nós de se autocurar. Então, um outro princípio aqui da autocura de uma mulher, para que eu possa tratar algo, cuidar de algo, eu preciso primeiro o quê? Reconhecer que eu tenho esse algo. Entende? Porque se eu nego, eu não reconheço. E para eu tratar, olhar para aquilo, escutar aquela dor, eu preciso reconhecer que eu estou doente. Aqui muitas mulheres se perdem nessa ideia de não querer mostrar sua vulnerabilidade, de não querer reconhecer as suas limitações. Então, é de extrema importância a aceitação do processo. Pode anotar que isso é um princípio. Eu reconheço esse lugar que eu me encontro hoje, mas não significa que esse lugar me pertence. Mas não significa que eu sou assim. Eu não sou doente. Eu estou, que é uma palavra que nós precisamos ter cuidado. Muitas pessoas chegam e falam, Ju, eu sou ansiosa. Não, você está com excesso de ansiedade. Você está depressiva. Outro ponto importante aqui é expressar a emoção do conflito. Entendemos que se tem doença, tem conflito. E dentro de um conflito tem uma emoção residual, onde lá no momento do conflito, que é na infância. Na infância, para o método TPM, é na infância. Tá bom? Aconteceu lá um conflito existente, acionou uma emoção, por isso que tem uma memória. Se tem memória, tem uma emoção, tá bom? E uma percepção diante disso. O trauma vem aí, a ruptura vem através de uma percepção. Aí entra as feridas emocionais. O que são as feridas emocionais, gente? São tipos de percepções. Isso. Não tem nada tipo assim, místico, holístico, sei lá. Holístico é visão geral, né? Místico e tal, tal, tal. Não. São percepções. No momento do conflito, da experiência conflitante, eu interpretei que eu fui traída. Eu interpretei que eu fui abandonada. Eu interpretei que eu fui rejeitada. É isso, é interpretação. E aí, para facilitar a nossa vida com um instrumento de cura e facilitadora do processo de autocura, são 5 interpretações. E essa fonte que eu bebi, que é da Lise, ela tem outros conhecimentos, mas vocês sabem, né? Eu bebo de várias fontes. Eu trago aquilo que faz sentido para mim, de acordo com aquilo que eu acredito. Talvez para algumas vai fazer sentido tudo que ela traz no estudo dela. Para mim, faz sentido o formato de interpretações, porque eu estudei neurociência e eu entendo que um caminho neural, quando ele é formado, ele vem através de uma interpretação de uma experiência que gera uma emoção. Ali forma o caminho neural fortalecido, privilegiado. Isso é ciência. Só que essa interpretação vem em um resumo de 5 tipos. Tá bom? Que são as 5 feridas emocionais. Outro princípio, só se conquista a autocura através de um processo. Tem que haver um processo. Tem que haver etapas, tá? É entender que precisa liberar uma emoção residual. É a liberação da emoção residual. Então, quando você entende que tem etapas no processo de autocura e que precisa respeitar, você evita também ter uma doença ali. Lembra dos sinais da dor? Escutar é um princípio. Escutar a dor é um princípio. Outro princípio aqui é a ressignificação, que é trazer um novo olhar para aquela experiência traumática.
vivida. Eu preciso trazer um novo olhar. E através desse novo olhar, um novo conteúdo para substituir o caminho neural disfuncional. Porque se tem memória disfuncional, tem caminho neural. E se tem doença, tem um conflito. E esse conflito se encontra em um caminho neural. Se encontra em informações. Se encontra em memórias. E quando eu falo memória, gente, isso acontece aqui em um caminho neural, mas uma carga emocional é gerada em todo o corpo e todas as células são influenciadas. Porque quando a gente fala de mente, a gente fala de memórias, a gente acha que a memória só está aqui. Não, a memória está toda em seu corpo. Mas através daqui, a gente consegue trazer ali essa informação para as células. E também através do seu corpo, através da alimentação. São várias formas ali. Nós, com o método TPM, nós utilizamos a mente. É o nosso caminho de tratamento aí. Tem caminho de tratamento que é no fitoterápico, que é no físico, né? Que é no energético, que é da espiritualidade. São caminhos, gente, somos partes. Nós, TPM, é através da mente, é através das emoções. É por esse caminho, é por essa entrada que a gente proporciona a autocura emocional, tá? Ajudamos as mulheres nesse processo e nós também promovemos esse processo em nós, através de técnicas que utilizamos a mente. Agora, um outro princípio aqui, para a gente encerrar, que são 2 princípios, é para a mulher. O processo de autocura de uma mulher precisa existir o acolhimento da natureza feminina. Porque se eu nego minha natureza, onde tem negação, tem conflito. Se eu nego a minha natureza, eu elimino o meu poder de utilizar as minhas potencialidades. E o que é negar o meu feminino? Negligenciar as minhas fases do ciclo menstrual, quem é cíclica. Negligenciar a minha fase de compreender o processo de transição da menopausa, negligenciar as minhas limitações diante de natureza feminina. Sim, nós temos nossas limitações, assim como o masculino. Então, se essa mulher não acolher a sua natureza feminina, ela vai ter dificuldade de conquistar a autocura. E se eu for falar, Ju, o que para você, para uma mulher, é de extrema importância no seu processo de autocura? Acolher a sua natureza. Reconhecer, aprender a lidar com ela, utilizar a seu favor todo o potencial existente em nossa natureza. Utilizar o poder existente na natureza feminina. Eu posso garantir. Anos e anos de atuação. Anos e anos de me auto-observar. Outro princípio. Só se conquista a autocura através do autoconhecimento. Porque a autocura é de dentro para fora. E isso só é possível através do acolhimento da minha história. E para acolher a minha história, eu preciso olhar para ela, que é o próprio autoconhecimento. É conhecer que história é essa que está por trás desse conflito. Por trás de qualquer doença tem uma história. E por isso que a gente acolhe a história. Por isso que a gente olha para a nossa história. Então vamos lá, recapitular. Escutar a dor. Aceitar aí o processo. Tá bom? Tratar a raiz. Expressar a emoção, que é o liberar a emoção residual, né? Isso é importante. Ressignificar, trazer um novo conteúdo. Nesse ressignificar, trazer um novo conteúdo, eu preciso entender que eu preciso olhar para o conflito, reconhecer, e entra o autoconhecimento, que eu preciso ter, que é um princípio, e dentro dele tem um acolher história. Eu preciso acolher minha história. Um outro princípio aqui, para nós mulheres,
a autocura de uma mulher é acolher a minha natureza. Reconhecer as minhas potencialidades. Tá bom?